começamos, de fato, a iniciar o nosso diálogo nessa perspectiva de políticas públicas desse período de democracia tão pertinente, nesse momento que nós, todos nós cidadãos, devemos estar inteirados da grande importância que este momento tem para cada um e cada uma que faz parte do seu determinado município. E nós conversávamos ontem, iniciávamos nossa conversa, nosso diálogo, falando justamente na importância que é a democracia e o processo político, né? Esse processo, esse pleito eleitoral que nós temos, sobretudo deste ano, que escolhe os nossos dirigentes municipais. É uma oportunidade que nós temos de poder reconduzir os que estão nos representando, oportunizar a outros quando o serviço daqueles que lá estavam, né, não foi condizente com as ações para melhorar a qualidade das políticas públicas nos municípios e nossas comunidades. É importante nós termos clareza quando nós falamos de políticas públicas, né? Políticas públicas, óbvio, está interligada com política, né? A política pública nós sabemos que é a soma de atividades dos governos que diretamente ou através de delegação, elas influenciam na vida dos cidadãos, na vida dos munícipes. E aí a gente sabe que muitas áreas necessitam de ações, como por exemplo, saúde, educação, transporte, segurança pública, moradia, né? A qualidade dos municípios, das comunidades, elas tendem a melhorar quando nós temos representantes conscientes dos seus papéis, conscientes de suas funções, cientes que eles estão naquele momento lá exercendo a função, no cumprimento da função, melhor dizendo, da representatividade de quem os elegeu. É importante saber, é importante que todos os nossos políticos, todos aqueles que nos representam, todos aqueles que a gente votem este ano, estejam conscientes, né? Sejam conscientes de que o tempo que político fazia o que bem queria com seus votos, ele tem que sempre ficar para trás, né? Ele tem que escutar mais o povo, tem que estar mais aberto para que possa ver as reivindicações de cada um e cada uma, né? de cada cidadão. E aí nós vamos percebendo que nós carecemos de muitas políticas públicas em nossas comunidades. Basta observar, por mais que seja o progresso, por mais que seja o governo, ele tenha avançado bastante, por mais que os municípios tenham evoluído nessa perspectiva de atender de fato aos seus munícipes, a chegar mais próximo, mas nós percebemos que todos nós necessitamos ainda de uma função, de uma atividade do poder público. Ainda existe uma certa carência que precisamos melhorar. Eu digo isso porque, enquanto servidor público, eu me observo que a cada novo dia a gente faz uma avaliação do nosso trabalho. Então, avaliando o nosso trabalho, obviamente nós percebemos que a cada novo dia surgem demandas diferentes. E quando surge demanda diferente, é muito próprio. Vai surgindo demanda diferente. Então, obviamente, eu preciso agir para que esse serviço ele possa chegar ao outro, né? Ele possa chegar ao outro. Pode chegar ao outro com qualidade, com eficiência, pode chegar ao outro de fato para que o outro possa ser atendido em suas expectativas também, não somente o outro, mas os outros. Desculpe falar no singular, tem que ser os outros. Porque quando nós falamos de política pública, eu não falo direcionado a uma pessoa, eu falo direcionado à população, né? Ao coletivo. O que sobrepõe-se é justamente o bem comum, né? É importante que nós temos essa clareza de que falar de políticas públicas, nós temos que estar ciente que é o bem de todos, o bem da maioria. É a gente lutar, criar estratégias em busca de soluções para que o bem do coletivo ele prevaleça, né? Para que ele prevaleça. Nós sabemos também que em
Em todo o espaço existe sim cidadãos que querem, às vezes, sobrepor o seu direito sobre o do coletivo, mas nós sabemos muito bem, temos clareza disso, que o que sobrepõe é justamente o direito coletivo, né? Então, meus amigos, a gente poder conversar sobre políticas públicas, né, política pública nesse processo de que já estamos inseridos, que é o pleito eleitoral, é um período muito pertinente, porque faz-nos pensar que nós devemos olhar a nossa comunidade, devemos olhar os nossos municípios e agora fazer uma avaliação daqueles que estiveram lá conduzindo, nos representando, sobretudo no legislativo, né? Nós temos focado muito no legislativo porque quem estava conosco ontem escutou nossa fala quando nós falávamos da importância que tem do vereador, né? É aquele que elabora leis, é aquele que faz requerimentos para a população, é aquele que está constantemente na busca, na construção de ações efetivas para poder colaborar na construção de uma cidade, de um município melhor, né? Que ele possa, de fato, executar as políticas públicas, ou seja, as ações do governo, as ações que serão conduzidas pelas que mais necessitarem nas comunidades, e aí poder chegar junto do povo. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, recordar a função do ser político, né? Nós perguntamos, tem muita gente que diz, eu não gosto de política, política é muito... Nós já dizemos que a política é a arte de governar. A política é a arte de governar. Quando a gente vai lá para a Grécia Antiga, a gente tem que voltar o tempo na história para que a gente compreenda, né? Compreenda. Aí por que são gestos de política? Não, aí são gestos de politicagem, né? A gente diz, é a ação de gente que gosta de política e faz aqueles arrumadinhos que o ser humano sempre gosta de fazer para atrapalhar a vida do outro, ou simplesmente faz para infernizar, ou, como diz o outro, tem muitos, infelizmente, que a gente tem aqueles famosos, como é que eu posso dizer, os leve-trás, os bajuladores de políticos, né? Os políticos são pessoas que se dispõem a ser um agente social, um representante do povo para conduzir a administração local, no caso este ano, que nós vamos, ou no caso estadual ou federal. Neste ano nós estamos falando especificamente das administrações municipais. Então é importante que nós tenhamos essa clareza, né? Da necessidade de termos político, da necessidade de falarmos sobre política, mas falar sobre uma política como? Qual a política que nós precisamos, né? O que é uma política? Se a política é a arte de governar, de direcionar, pense aí, na minha comunidade, no meu município, o que é que eu preciso que ainda seja direcionado, que seja melhorado, que seja reordenado, que seja governado, né? Porque tem algumas coisas, é muito próprio, que nós precisamos, nos municípios, precisamos aperfeiçoar os serviços. E porque muitas vezes os serviços, eles são prestados e ora consegue ter êxito e ora não. Também tem que ter esse papel de articulação, o povo tem que estar presente, o povo tem que usar-se do serviço, garantir que esse serviço seja de boa qualidade, mas os nossos agentes públicos, os representantes, no caso, os nossos vereadores, eles têm que estar insistentemente no acompanhamento. Por que no acompanhamento? Porque eles são legisladores do povo, né? É importante ter ciência disso. Eles são representantes do povo que são eleitos para me representar quando eu voto em um candidato e lhe representar quando você vota. E quando, como falávamos ontem, a partir do momento que o cidadão ele é eleito, quer seja vereador, quer seja prefeito, ele não é mais vereador de fulano, de A ou de B. Ele é vereador do município. Ele é prefeito do município, né? É importante que se quebre essa perspectiva tão arcaica, né? Tão antiga, de que as políticas perduram ao longo do mandato. É importante que nós possamos criar junto essa perspectiva e fazer com que nós que estamos nesta época, os nossos filhos, quem tem filhos,
os seus sobrinhos, os netos, futuros netos, sejam educados na perspectiva de que o governo, a administração, a ser prestado para o povo. Nós não somos empregados dos governantes. Nós não somos empregados do prefeito, né? Nós não somos empregados dos vereadores. Pelo contrário, eles que são, eles se colocam à disposição neste tempo, estão pleiteando uma vaga, quer seja no legislativo ou quer seja no executivo, se colocando justamente para o seu nome à disposição para servir a população, minha gente. É importante nós termos essa clareza de que um dos mais belos serviços que nós temos no município é justamente esse de colocar seu nome, neste momento, o pleito eleitoral, à disposição do povo, para que o povo possa analisar o seu perfil, possa analisar suas competências e aí o escolher para ir para o legislativo ou não. Por quê? Porque é justamente político, temos que escolher os melhores. Né? Temos que escolher os melhores. Por que os melhores? Porque a nossa escolha, ela vai justamente fazer com que o município possa ter sucesso, apenas andar de qualquer jeito. Né? Por que andar de qualquer jeito? Walter, talvez você diga, Walter, como assim andar de qualquer jeito? E o vereador agora, por exemplo, o vereador ele vai ter o poder de executar? Não. Mas o vereador ele vai ter o poder de legislar, de criar leis e de fiscalizar o executivo. Né? Fazer com que os serviços sejam prestados da melhor forma possível. Ele vai ser aquele nosso representante. Nós vamos dar carta branca, uma paginazinha branca a ele, vamos assinar embaixo. Dizer, olha, a partir de hoje, durante 4 anos, o senhor ou a senhora irá representar-me, irá representar a população lá na Câmara de Vereadores. Lute, haja com... É importante, é muito importante que nós tenhamos clareza, nós tenhamos critérios sérios para escolher nossos vereadores. Por que eu digo critérios sérios, muito criteriosos? Minha gente, nós vemos tantos candidatos aí, tantos perfis, que nós ficamos perguntando. A questão do cargo político, ele está vislumbrado, em sua grande maioria, por local, pelo emprego, pelo salário. Mas temos que perguntar, sobretudo, aos políticos que foram eleitos. É hora de nós perguntarmos aos vereadores que estão na Câmara de Vereadores, lá nos representando, que estão eleitos, eles estão no mandato vigente. Lembremos, viu? Quem é vereador não terminou o mandato, não. Ele está trabalhando, está recebendo como vereador. Então ele tem que trabalhar pelo povo, ele tem que fiscalizar pelo povo, ele tem que criar lei pelo povo e ele tem que fazer com que a máquina, com que o governo ele possa trabalhar para o povo. Obviamente, é muito importante que os nossos vereadores tomem consciência de que eles são eleitos pelo povo. Então é o povo, né? É óbvio que existe toda uma ligação partidária, existe toda uma ideologia, né? Mas a ideologia que deve prevalecer na política é a ideologia do serviço ao povo. Sem o povo, ele não seria eleito.